Olá, boa noite. Plenário do Supremo analisa recurso do Google contra a decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados de pessoas que fizeram buscas sobre Marielle Franco dias antes do assassinato da vereadora. Ministro Luiz Fux determina a retomada de investigação por transfobia contra a deputada federal Érica Hilton. STF confirma decreto que restabeleceu alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS. Justiça Federal condena réus da chacina de Unai a ressarcir a União em 30 milhões de reais. E ainda, operação da Polícia Federal desarticula esquema criminoso que fraudava vestibulares para cursos de medicina de faculdades particulares. Jornal da Justiça desta quarta-feira, 16 de outubro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal mandou reabrir uma investigação sobre crime de transfobia contra a deputada federal Érica Hilton. O caso havia sido arquivado por discordância de equiparação entre transfobia e racismo, tema já reconhecido pela Suprema Corte. Quem traz os detalhes desse caso é o repórter Pablo Lemos. O caso reaberto da deputada federal Érica Hilton dá continuidade a uma investigação de transfobia que ela teria sofrido na rede social X em dezembro do ano passado. O Ministério Público havia se manifestado pelo arquivamento. Argumentou que não seria possível equiparar o crime de transfobia ao de racismo. Para o MP, as condutas dos investigados na rede social seriam atípicas quanto ao suposto crime. A Justiça Federal de São Paulo acatou os argumentos do MP e arquivou o caso. Mas essa decisão foi contestada por Érica Hilton no Supremo Tribunal Federal. O relator do caso é o ministro Luiz Fux. Ele destacou na decisão de reabrir o caso da deputada que os pronunciamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, ou seja, que se aplica a todas as pessoas, não cabendo a membro do Ministério Público fazer qualquer juízo de valor sobre o que decidido. Fux também ressaltou que, em 2019, o plenário da Suprema Corte percebeu a ausência de leis específicas por parte do Legislativo e definiu sobre a criminalização da LGBTfobia no país. Com esses argumentos, o ministro determinou a reabertura do caso e o prosseguimento das investigações. A Procuradoria-Geral da República foi favorável ao pedido da deputada federal Érica Hilton. A PGR considerou prematuro o arquivamento da investigação, tendo em vista que a deputada levou ao conhecimento dos órgãos ministeriais uma extensa lista de ofensas que teria sofrido na rede social X. O Supremo reafirmou o entendimento de que a exploração de loterias depende de licitação. O tema já tinha jurisprudência na Corte, agora também tem tese de repercussão geral fixada. Ebne Araújo tem os detalhes. O caso julgado diz respeito a uma empresa de Fortaleza que pretendia explorar produtos de loteria. O pedido foi inicialmente concedido pela Vara da Fazenda Pública do Ceará, mas o Tribunal de Justiça Estadual negou a autorização. O argumento foi que o exercício da atividade, por ter natureza de serviço público, depende de licitação. No Supremo, o argumento foi que outras empresas já exploram o serviço sem terem passado por licitação. Portanto, essa exigência estabeleceria um tratamento desigual. Ao analisar o recurso, o ministro Luiz Roberto Barroso reafirmou que o STF já tem entendimento firmado sobre o tema. Segundo o presidente da Corte, no julgamento de duas ações semelhantes, o Supremo entendeu a natureza de serviço público dos concursos de loteria e, consequentemente, a exigência de licitação para exploração pela iniciativa privada. O Estado é titular dessa atividade e, por isso, ela não pode ser desempenhada em regime de livre iniciativa. Por unanimidade, o STF validou o decreto de janeiro de 2023, que estabeleceu valores das alíquotas de contribuição para PIS/PASEP e da COFINS pagos por empresas privadas. A norma determinava a volta das alíquotas que vinha sendo aplicadas desde 2015. Carolina Chaves.
O PIS e COFINS são contribuições mensais feitas por empresas para pagar auxílios trabalhistas como seguro-desemprego, abono salarial e seguridade social dos trabalhadores de empresas privadas referentes à aposentadoria e assistência social. No dia 30 de dezembro de 2022, um decreto presidencial determinou a redução pela metade das alíquotas a serem pagas pelas empresas privadas. Em janeiro de 2023, um novo decreto revogou esse desconto, restabelecendo a alíquota que vinha sendo aplicada desde 2015. No Supremo, a mudança foi questionada em duas ações. Uma foi apresentada pelo presidente da República, defendendo a validade do decreto, e a outra ação foi apresentada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. A entidade afirmava que a volta da alíquota maior violou o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, ou seja, era necessário prazo de 90 dias para a aplicação da alíquota maior. Segundo o relator, ministro Cristiano Zanin, não houve aumento de tributo que justifique a necessidade de prazo para a volta da cobrança da alíquota maior. Para o ministro, a aplicação do decreto para reduzir o tributo no último dia útil de 2022 afrontou o princípio republicano e os deveres de cooperação que devem reger as relações de transição de governo. Em Brasília, membros da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público se reuniram para discutir os caminhos para a defesa das minorias. Repórter Márcio Fontinelli. Com representantes de todo o Brasil, o foco principal do Encontro Nacional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em Brasília, foi a atuação do MPF na defesa dos direitos humanos. É importante que, sob a perspectiva da construção de uma sociedade justa e igualitária, todas as causas que implicam violação de direitos humanos sejam pensadas, trabalhadas e que nós, enquanto canais indutores de políticas públicas, possamos agir no sentido de instar os órgãos responsáveis a adotar políticas públicas que efetivamente tenham comprometimento com a proteção e a promoção de direitos humanos. Na mesa de abertura, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reforçou o papel da PFDC na proteção das minorias e na garantia da democracia, além da participação nas políticas públicas e nas ações em favor da dignidade humana. Todos nós somos minorias sob algum aspecto da nossa vida. Todos nós temos pretensões de respeito às nossas peculiaridades que devem ser observadas e devem ser protegidas, tuteladas pelos órgãos de proteção dos direitos fundamentais. Mas especialmente aquelas minorias com menos chance de se expor, de ouvir as suas reivindicações, de ter atendido as suas pretensões mais legítimas, essas são as que mais clamam pela nossa atuação. Além dos debates, os painéis e os seminários sobre os caminhos para a atuação acertada dos membros da PFDC seguem até amanhã. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de 3 pessoas por agredir 2 garis em Brasília. A agressão aconteceu porque os réus acusaram, sem provas, os trabalhadores de filmarem mulheres que faziam exercícios. A Justiça decidiu que essas agressões e a falsa acusação justificam o pagamento de indenização por dano moral. Repórter Carolina Chaves. As imagens de câmeras de segurança mostram que os garis estavam trabalhando na limpeza quando um dos réus os acusou de estarem filmando as esposas dele e de seus amigos. Os garis foram forçados a entregar o celular e acabaram agredidos pelos outros réus, mesmo depois de explicar que usavam um aparelho GPS da empresa nos celulares. Os garis afirmaram que se sentiram humilhados e pediram indenização. A 15ª Vara Civil de Brasília condenou os réus a pagarem R$10 mil de indenização por danos morais a cada um dos garis, por considerar que as agressões foram injustificáveis. Os réus recorreram alegando que agiram para proteger as mulheres. Eles negaram as agressões e afirmaram que a indenização era injusta. No caso, a turma concluiu que os garis apenas faziam seu trabalho e que o comportamento dos réus não foi razoável. A turma manteve a decisão de indenização, ressaltando que os garis foram agredidos em público durante o trabalho. A decisão foi unânime.
E a gente transmite a partir de agora a cerimônia de entrega do selo Linguagem Simples 2024. A premiação é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça para estimular os tribunais a utilizarem linguagem direta e compreensível nas produções e decisões judiciais e na comunicação geral do Judiciário. Vamos acompanhar. Maria Tereza de Assis Moura, neste ato representando o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Lélio Bentes Correia, neste ato representando o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, as conselheiras e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, doutora Daniela Madeira, doutor Pablo Coutinho Barreto e a doutora Daiane Nogueira de Lira. Registramos também a presença das agraciadas e agraciados dos tribunais, magistradas e magistrados, servidoras e servidores, senhoras e senhores. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa noite a todos. Tenho muito prazer, muita alegria de dar início a esta cerimônia de entrega da primeira edição do selo Linguagem Simples, concedida aos tribunais e conselhos que utilizaram e fomentaram o uso da linguagem direta e compreensível a todos os cidadãos. Queria registrar aqui com alegria a presença dos meus colegas ministros do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre de Moraes, vocês estão sentados em ordem inversa, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Luiz Edson Fachin e ministro Cristiano Zanin. Registro também com muita alegria a presença de inúmeros conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, do Advogado-Geral da União, do Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, Jorge Messias, do ex-presidente do TST, Lélio Correia. E uma das regras que nós estabelecemos no Pacto pela Linguagem Simples é que nem todos os que fazem uso da palavra precisam citar toda a nominata novamente. Portanto, todos se sintam cumprimentados e acariciados pela alegria que temos de tê-los todos aqui. Essa vai ser uma cerimônia breve, como também pede o Pacto da Linguagem Simples. A comunicação humana talvez seja a principal característica da condição humana, a capacidade de ter consciência de si próprio e a capacidade de transmitir ideias, informações e conhecimentos, passando-os de uma geração para a outra. Uma coisa que sempre me fascinou nessa vida foi que a comunicação humana passou milhares de anos antes que houvesse a escrita. A comunicação humana começou há 70 mil anos atrás, segundo os historiadores, mas a escrita data aí de 3.000 ou 3.500 antes da Era Comum, inventada, como se noticia, pelos sumérios. Antes da invenção da escrita, e essa foi uma informação que sempre me fascinou, a Bíblia hebraica, o Mahabharata indiano, a Ilíada, as escrituras budistas, todos esses documentos foram transmitidos de geração para geração por via oral, antes da invenção da escrita. Essa é uma informação extraordinária. Depois surge o direito, o primeiro documento registrado como o primeiro conjunto de normas ou de leis foi o Código de Hammurabi, cerca de 1700 e tanto antes da era cristã, famoso pela Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Felizmente, ao longo do tempo, o processo punitivo superou essa ideia da retaliação, da retribuição direta, mas a verdade é que ali começa a trajetória, eu diria, da linguagem jurídica. Eu tenho uma obsessão pela ideia de uma linguagem simples. E tenho essa obsessão desde que li uma passagem no meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, no primeiro período da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em outra vida. Era um livro relativamente complexo para um iniciante no direito, mas, ao final, o livro trazia uma síntese, uma conclusão,
Eu disse, agora finalmente eu vou entender do que se trata. E a síntese era exatamente essa. Eis a nossa posição, graças a Deus. Fundamentalmente, essêncio existencialista, como notamos no capítulo 46, porque atribui ao direito uma essência, o conteúdo, e uma existência, o continente, como condição de sua manifestação plenária no convívio. Do mesmo modo que o enxerga qual fenômeno noético, vivencial, de natureza sincrética e não meramente eclética, visto como é a síntese eidética que o informa, e não a tese, e ainda menos a antítese. Ao terminar de ler este parágrafo, com grande perplexidade, eu jurei para mim mesmo, eu não vou ser assim. Eu vou fazer alguma coisa diferente. E acho que o direito evoluiu numa direção muito positiva, em que falar de uma maneira ininteligível, falar de uma maneira hermética, falar de uma maneira inacessível, já não é mais sinal de conhecimento nem de erudição. Quem sabe do que está falando, fala com simplicidade. E sempre que possível, com sujeito, verbo e predicado, nessa ordem que ajuda muito a compreensão. De modo que eu passei a vida inspirado por uma passagem de um dos meus poetas favoritos, que era Manuel Bandeira, que escreveu assim no Itinerário de Passárgada: aproveito a ocasião para jurar que jamais fiz um poema ou verso ininteligível para me fingir de profundo. Só não fui claro quando não pude. E eu considero uma boa inspiração pela vida fora. Ou, na frase boa do Leonardo da Vinci, a simplicidade é o máximo da sofisticação. Só tem um problema, que é uma advertência da Clarice Lispector. A simplicidade dá muito trabalho. E, portanto, para ser simples e para ser breve, a gente costuma ter mais trabalho do que para simplesmente ler um texto enxudioso. Mas a linguagem é o nosso instrumento de trabalho do mundo do direito. Nós somos a alternativa que a humanidade concebeu contra a força bruta. Em lugar de guerras, tiros, socos, colocam-se os argumentos na mesa e um árbitro imparcial para dizer qual argumento que deve prevalecer. Portanto, em lugar da força bruta, nós temos um embate entre os argumentos. E nesse ambiente, no mundo do direito, é muito importante evitar que a linguagem se transforme num instrumento de poder, num instrumento excludente das pessoas que não têm a chave do conhecimento. Portanto, a linguagem desnecessariamente hermética é uma linguagem que impede a participação de todas as pessoas no debate público e dificulta a comunicação do mundo do judiciário, do mundo do direito com os cidadãos comuns. Nós já temos muita dificuldade de sermos compreendidos muitas vezes. E, em parte, primeiro porque a gente está sempre desagradando alguém. Todo juiz tem que ser bem analisado porque tem pelo menos 50% de rejeição. E o que é pior, aqui no Supremo, uns que a gente agrada num dia, desagrada no dia seguinte. Portanto, legitimidade de um tribunal não tem nada a ver com popularidade, porque muitas vezes desagradar faz parte do nosso papel. E se tem uma forma de não agradar ninguém nessa vida, é querer agradar todo mundo. Porém, a capacidade de nos comunicarmos e de sermos compreendidos pelo nosso cliente principal, que é o povo brasileiro, é muito importante. Portanto, o pacto da linguagem simples significa, em grande medida, o abandono de uma terminologia desnecessariamente hermética. E, portanto, não é preciso chamar o Supremo Tribunal Federal de excelso pretório. Mas pior, recentemente eu vi uma petição que nos chamava de sumo aerópago. Provavelmente a expressão mais cafona que eu me lembro de ter ouvido nos últimos tempos. Não é preciso chamar habeas corpus de remédio heróico, recurso extraordinário de resignação derradeira, ou em vez de dizer com base, dizer com supedâneo, de resto é uma palavra muito feia, ou chamar decisão recorrida de decisão vergastada,
petição inicial de peça de arranque ou édito prefacial, tudo escolhido de peças que passaram pelas minhas mãos, ou chamar presídio de ergástulo público. Portanto, o mínimo de deferência, eu penso, que nós temos para com os nossos constituintes, na verdade, que são o povo brasileiro, é um esforço para utilizar uma linguagem que as pessoas possam compreender. E por isso nós celebramos esse pacto pela linguagem simples, ao qual houve a adesão dos 92 tribunais brasileiros. Com muita alegria para todos nós, o pacto tem 7 regras. 1. Eliminar termos excessivamente formais e dispensáveis. 2. Adotar linguagem direta e concisa. 3. Explicar, sempre que possível, o impacto da decisão ou do julgamento para a sociedade. 4. Utilizar a versão resumida dos votos nas sessões de julgamento. Oh, Lord. 5. Fomentar pronunciamentos breves. 6. Reformular protocolos de eventos dispensando, sempre que possível, formalidades excessivas, como, por exemplo, todos os oradores repetirem a nominata. E 7. Utilizar linguagem acessível à pessoa com deficiência, utilizando libras e autodescrição, sempre que possível. Essas são as 7 regras básicas do nosso pacto pela linguagem simples e queríamos agradecer todos os tribunais que aderiram e o selo pela linguagem simples que estamos entregando hoje foi instituído pela portaria 143 do CNJ para reconhecer os tribunais, conselhos e escolas judiciais que mais fomentaram a utilização da linguagem descomplicada e compreensível para todos os cidadãos. Nós tivemos 750 iniciativas nesse sentido e, de novo, queria renovar meu agradecimento a todos pela participação maciça nesse nosso programa, nesse nosso projeto, que inclui, como todos terão sabido, também uma padronização das ementas, que agora é dividida em 4 capítulos muito breves. Caso em exame, questão jurídica, um parágrafo sobre o caso em exame, um parágrafo sobre a questão jurídica em discussão, um ou mais parágrafos, se necessário, sobre as razões de decidir e o dispositivo. E com isso nós vamos ser capazes de catalogar os precedentes de uma maneira muito mais eficiente num mundo em que o direito brasileiro migrou para os precedentes vinculantes qualificados, como são as decisões do Supremo em ação direta, as decisões do Supremo em repercussão geral e as decisões do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos. E quanto à padronização das ementas, nós já conseguimos quase consenso num dos lugares mais difíceis de conseguir consenso nesse país, aqui mesmo. Portanto, nós estamos contando que todos os tribunais possam também aderir à ideia da ementa padronizada, o que facilitará a vida de todos. De modo que eu queria agradecer a todos os participantes e agora nós vamos dar início à entrega dos prêmios para encerrar essa apresentação, porque, além da linguagem ser simples, ela deve ser breve e concisa. Eu sempre gosto de lembrar de uma passagem que acho deliciosa, não é das mais elegantes, mas é uma delícia, da professora que pediu aos alunos que escrevesse uma redação sobre religião, sexo e nobreza, e que fossem, no entanto, muito breves, ao que um jovem com grande poder de síntese lavrou. Ai, meu Deus, como é bom, disse a princesa ainda ofegante. Muito obrigado a todos pelo comparecimento. Como é que funciona? Registramos ainda a presença do ministro Ricardo Lewandowski, ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, e da conselheira do Conselho Nacional de Justiça, a doutora Mônica Nobre. Neste momento, damos início à entrega dos selos aos representantes dos tribunais brasileiros que estimularam o uso da linguagem simples, direta e compreensível.
Convidamos o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso para a entrega dos selos à ministra Maria Tereza de Assis Moura, que receberá pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Conselho da Justiça Federal. Convidamos Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia, para a entrega do selo aos representantes dos tribunais regionais eleitorais. Convidamos para receber o selo de linguagem simples 2024 pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o presidente interino, Sua Excelência o senhor desembargador Abelardo Paulo da Mata Neto. Pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o presidente, Sua Excelência o senhor desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a juíza assessora da presidência, Sua Excelência a senhora doutora Fernanda Mendes Simões Colombini. Pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, a juíza auxiliar da presidência, Sua Excelência a senhora doutora Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes. E pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o juiz auxiliar da presidência, Sua Excelência o senhor doutor Diego Araújo Dantas. Agora, em continuidade, para a entrega dos selos aos representantes dos tribunais de justiça, convidamos Sua Excelência o senhor ministro Dias Toffoli. E convidamos para receber o selo Linguagem Simples 2024 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o primeiro vice-presidente, Sua Excelência o senhor desembargador Roberval Casemiro Berinati. Pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a presidente, Sua Excelência a senhora desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Sua Excelência o senhor desembargador Lorival de Jesus Cerejo Souza. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a presidente, Sua Excelência a senhora desembargadora Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o presidente, Sua Excelência o senhor desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. E pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o vice-presidente, Sua Excelência o senhor desembargador Amaral Wilson.
Em continuidade, para a entrega dos selos aos representantes dos tribunais de justiça, convidamos Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin. Convidamos para receber o selo Linguagem Simples 2024 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a juiz auxiliar, Sua Excelência, a senhora doutora Viviane Brito Rebelo. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a presidente da Comissão de Inovação do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, Sua Excelência, a senhora desembargadora Gisele Anne Vieira de Azambuja. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o presidente, Sua Excelência, o senhor desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o presidente, Sua Excelência, o senhor desembargador Hilo de Almeida Souza. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o juiz auxiliar da presidência, Sua Excelência, o senhor doutor João Afonso Moraes por Deus. Pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, a juíza de direito, Sua Excelência, a senhora doutora Lívia Maria Matos Melo Lima. Acabou? Já faz o fotográfico? Não, tem mais. Em continuidade, para a entrega dos selos aos representantes dos tribunais de justiça, convidamos Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia. Convidamos para receber o selo Linguagem Simples 2024 pelos tribunais de justiça do Estado do Amazonas, o juiz auxiliar da presidência, Sua Excelência, o senhor doutor Igor Campagnoli. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Sua Excelência, o senhor juiz Rodrigo de Lima Mozimã. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a presidente, Sua Excelência, a senhora desembargadora Regina Célia Ferrari. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, a juíza coordenadora pedagógica da Escola Judicial do Mato Grosso do Sul, Sua Excelência, a senhora doutora Kelly Gaspar Duarte. Pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o diretor da Escola da Magistratura de Rondônia, Sua Excelência, o senhor desembargador Alexandre Miguel. Pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a juíza assessora da presidência, Sua Excelência, a senhora doutora Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Sua Senhoria, a senhora servidora Roberta Martins Soares Maciel Ismael. Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o presidente, Sua Excelência, o senhor desembargador Adão Joel Gomes de Carvalho. Pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, a coordenadora do Núcleo de Projetos e Inovação, Sua Senhoria, a senhora doutora Janaíne Voltalini.
Dando sequência aos agraciados do dia, com a entrega do selo aos representantes dos tribunais regionais federais, convidamos a conselheira Daniela Madeira. Perdão, a conselheira Mônica Nobre. Convidamos para receber o selo Linguagem Simples 2024 pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Sua Excelência a Senhora Desembargadora Daldice Santana. E pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Sua Excelência o Senhor Desembargador Loraci Flores de Lima. E agora, para a entrega dos selos aos agraciados dos Tribunais Regionais do Trabalho, convidamos o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Convidamos para receber o selo Linguagem Simples 2024 pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, o presidente, Sua Excelência o senhor desembargador César Marques Carvalho. Pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, Rio Grande do Sul, o presidente, Sua Excelência o senhor desembargador Ricardo de Almeida Martins Costa. Pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, Pernambuco, a presidente, Sua Excelência a Senhora Desembargadora Nise Pedroso Lins de Souza. Pelo Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, Paraná, a juíza auxiliar da presidência, Sua Excelência a Senhora Doutora Simone Galan de Figueiredo. Pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, o presidente, Sua Excelência o senhor desembargador Adalífal Hildebrando da Silva. Pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Espírito Santo, a presidente, Sua Excelência a senhora desembargadora Daniele Correia Santa Catarina. Pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, Alagoas, o presidente, Sua Excelência, o senhor desembargador José Marcelo Vieira de Araújo. E convidamos também o representante pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Sua Excelência, a senhora desembargadora Jaqueline Monteiro de Lima. E convidamos agora o conselheiro Pablo Coutinho para realizar a entrega aos representantes dos tribunais regionais eleitorais. Convidamos para receber o selo Linguagem Simples 2024 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o juiz auxiliar da presidência, Sua Excelência, o senhor doutor Marcos Alain de Melo Gomes.
Pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o juiz auxiliar da presidência, Sua Excelência o senhor eleitoral do Ceará, o senhor desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, o presidente, Sua Excelência o senhor desembargador Daniel Ribeiro Lagos. Pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, a juíza membro e ouvidora eleitoral, Sua Excelência a senhora doutora Dalquíria de Melo Ferreira. E pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o presidente em exercício, Sua Excelência o senhor desembargador Carmo Antônio de Souza. Por último, mas não menos importante, convidamos Sua Excelência, a senhora Daiane Nogueira de Lira, conselheira do Conselho Nacional de Justiça e coordenadora do Fórum Nacional do Judiciário, e convidamos para receber o selo Linguagem Simples 2024 pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Sua Excelência, o senhor desembargador Edgar dos Anjos. E pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, o presidente, Sua Excelência, o senhor doutor Enio Luiz Rosseto. Convidamos Sua Excelência, a senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura, para proferir algumas palavras em nome dos agraciados. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento, e não poderia deixá-lo de fazer, ministro Luiz Roberto Barroso, pelo menos as saudações muito importantes neste momento. Eu saúdo Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimento o ministro Luiz Fachin, ministro Toffoli, Carmen Lúcia, ministro de sempre, ministro Lewandowski, todos os que estão aqui sendo agraciados, ministro Lélio, que foi grande parceiro, ministro Messias, enfim, todos que aqui comparecem para essa solenidade. Senhores desembargadores, juízes, representantes, e eu gostaria de dizer que é uma honra muito grande para o Superior Tribunal de Justiça e para o Conselho da Justiça Federal participar dessa cerimônia de entrega da primeira edição do selo Linguagem Simples. E, por isso, prometo ser breve e simples. O prêmio, que reconhece o esforço e o comprometimento dos órgãos do Judiciário com uma comunicação mais eficiente, direta e compreensível, demonstra a postura, a liderança do Conselho Nacional de Justiça diante dos clamores da sociedade, o que certamente reflete na legitimidade do poder e na confiança que a população deposita em nossas instituições. O selo é um símbolo do nosso compromisso em tornar a justiça mais próxima do cidadão. Em tempos de linguagem simples, o arcaísmo não condiz mais com os nossos valores institucionais. Nosso objetivo é oferecer uma prestação jurisdicional efetiva com o aprimoramento da condição de dignidade daqueles que procuram o Poder Judiciário. O número expressivo de iniciativas inscritas demonstra a receptividade de todos os segmentos da Justiça ao Pacto Nacional pela Linguagem Simples, lançado em dezembro de 2023.
Isso revela, acima de tudo, o nosso empenho em aperfeiçoar o sistema judicial brasileiro. E é importante aqui, penso eu, ministro Barroso, lembrar que para a concessão do selo, além da simplicidade da linguagem, também foram avaliadas práticas conforme os critérios de brevidade nas comunicações, do estímulo à educação, a conscientização e a capacitação sobre o tema, o desenvolvimento de tecnologia da informação e da articulação interinstitucional e social. Esses aspectos são essenciais para que possamos avançar na construção de um judiciário que não apenas resolva conflitos, mas também seja parceiro da sociedade, ao garantir clareza e transparência em suas decisões, sem os obstáculos que impedem de exercer os seus direitos. Hoje, nós temos a nítida percepção de que já estamos evoluindo, cientes da dimensão e da seriedade desse movimento, que também pressupõe acessibilidade e inclusão. Em nome dos 48 agraciados com o selo Linguagem Simples 2024, eu quero expressar a nossa gratidão por essa oportunidade de reconhecimento e incentivo às boas iniciativas. E eu gostaria aqui, ministro Barroso, de fazer um registro de que o STJ, ao aderir ao Pacto de Linguagem Simples, procurou fazê-lo com a coparticipação de diversos atores, servidores, juízes de vários tribunais. Então, nós estivemos em vários tribunais de vários estados, tentando apreender quais eram as técnicas que estavam sendo utilizadas e transmitir a nossa experiência e angariar a experiência dos demais parceiros. E isso, eu acho, que contribuiu muito para o nosso processo de amadurecimento, para o nosso processo de elaboração do assunto no nosso laboratório de inovação. E com a ajuda da nossa comunicação social, que também comprou muito esta ideia da linguagem simples, e eu creio que nós todos que participamos desse projeto fizemos isto tudo em conjunto e, portanto, todos nós merecemos esta homenagem, não só aqui falo em nome de todos, mas desejando que este processo continue. E, inclusive, ministro Barroso, continue com a questão das emendas mais resumidas. É um trabalho não só difícil, como Vossa Excelência disse, no Supremo Tribunal Federal, mas no Superior Tribunal de Justiça, em que muitos de nós elaboramos emendas com 8 páginas, 7 páginas, e nós estamos tentando, e esse eu acho que é todo um movimento que demanda um certo tempo, um período de adaptação, adotar este manual que o CNJ nos propiciou, de maneira que eu espero que em breve possamos também dizer que nós adotamos as emendas já mais resumidas. Eu anseio que este projeto continue sempre avante e eu digo que nós devemos continuar a trilhar este caminho de transformação em busca da qualidade e eficácia no cumprimento das nossas funções, sempre com vistas à valorização do cidadão. Muito obrigada e todos de parabéns por esta iniciativa. Obrigada e boa noite. Para o encerramento dessa cerimônia, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Uma vez mais, agradecendo a presença de todos os presidentes de tribunais, todos os desembargadores e juízes que aqui estiveram, e agradecendo, sobretudo, a compreensão e a colaboração com esse projeto que vai melhorar a comunicação do Poder Judiciário com a sociedade. Cumprida, portanto, a finalidade desta cerimônia e em atenção ao Pacto da Linguagem Simples e Concisa, em 40 minutos fizemos essa solenidade e declaro encerrada a sessão. Muito grato a todos. A gente acompanhou ao vivo a cerimônia de entrega do selo Linguagem Simples 2024. Vamos seguir agora com o Jornal da Justiça e as notícias dessa quarta-feira.
O Supremo discute limites para a decretação de quebra de sigilo de históricos de busca na internet. Reportagem de Marta Ferreira. A questão chegou ao Supremo porque a empresa Google questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a quebra de sigilo de um grupo indeterminado de pessoas que fizeram pesquisas relacionadas a Marielle Franco e a agenda dela nos 4 dias anteriores ao atentado em que a vereadora e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em março de 2018. O julgamento começou em setembro do ano passado no ambiente virtual. A relatora, ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, votou para considerar inválido o repasse de dados autorizado por decisão judicial genérica, ou seja, acolhendo o pedido feito no recurso. Ela entendeu que o Marco Civil da Internet e os princípios constitucionais da privacidade e do devido processo legal não admitem o fornecimento de dados dessa forma. A discussão foi retomada com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Ele começou chamando a atenção para o próprio Google usar os dados dos usuários sem autorização. Não existe um banco de dados maior do que o Google tem. E não existe um banco de dados maior, não regulamentado e utilizado para proveitos econômicos pelo Google do que ele obtém com as nossas consultas. A partir de inteligência artificial e algoritmos, sabe o que nós gostamos de ler, o que nós gostamos de assistir, o que nós comemos, o que nós ouvimos de música, sabem tudo isso. Moraes destacou que, no caso de Marielle, não se aplica a lei da interceptação telefônica e não se está tratando de pessoas indeterminadas. Acrescentou ainda que as informações foram necessárias para o prosseguimento das investigações do assassinato. Os coautores podem ter realizado pesquisa junto ao Google Buscador, visando esquadrinhar o perfil da vítima e levantar a sua rotina social e pública. Aqui, a razão pela qual a autoridade policial entendeu importante essa diligência, esse método investigativo. Moraes enfatizou que nenhum direito fundamental é absoluto e que a própria legislação prevê situações em que o compartilhamento de dados é obrigatório por decisão judicial. Assim, entendeu que foram preenchidos todos os requisitos para que os dados fossem compartilhados. Foi detalhado muito isso no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e depois no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, demonstra que houve o preenchimento dos 3 requisitos, dos requisitos necessários para que houvesse esse compartilhamento de dados de acesso com aquelas palavras-chave que eu já me referi. Não me parece aqui que houve qualquer desrespeito, mesmo verificados os requisitos, que houve qualquer desrespeito à razoabilidade. Se nós formos analisar o tríplice aspecto, adequação, necessidade e proporcionalidade, aqui me parece que também, tanto a autoridade policial ao pedir, o Ministério Público ao concordar e a autoridade judicial em 3 instâncias ao deferir, verificaram que era adequada. Assim, Moraes abriu divergência e votou para manter a decisão questionada. Como o caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o que for decidido servirá de parâmetro para os demais tribunais do país, o ministro propôs a seguinte tese. Item 1. É constitucional a requisição judicial de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, desde que observados os requisitos previstos no artigo 22 da Lei 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet, quais sejam
fundados indícios de ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e período ao qual se referem os registros. 2. A ordem judicial poderá atingir pessoas indeterminadas, desde que determináveis a partir de outros elementos de prova obtidos previamente na investigação e que justifiquem a medida. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você.